dilacere meu coração para que se crie um novo espaço para o amor infinito. Essa é a maneira como eu recebo você hoje aqui no sofazinho da nave, para que a gente possa sentir o que este segundo eclipse do ano de 2026 nos reserva. Vem comigo para a gente se inspirar em toda essa energia que está disponível para todos nós. Eu sou a Aline Munay e eu sou literalmente regida e direcionada por Hermes, que é Mercúrio na astrologia. Então eu sou aquela que te acompanha a fazer a sua travessia no momento que você se sente pronto, seja ela qual for a travessia, o caminho que você precisa percorrer neste momento atual da sua vida. Então sejam todos muito bem-vindos aqui na minha nave aquariana. Eu espero que você encontre um lugarzinho confortável aqui nesse sofá, para que a gente possa, por alguns instantes, por alguns minutos, se conectar e se inspirar em toda a energia que está disponível para todos nós essa semana. Hoje eu quero falar com você sobre esse segundo eclipse que vai acontecer, que é um eclipse de lua cheia no signo de Virgem, agora próxima terça, dia 3 de março. Esse é um eclipse que eu já venho falando faz um tempo. Para você que me acompanha aqui no canal, eu venho numa constante de vídeos onde eu busco trazer inspiração, travessia e movimento para que a gente possa seguir os nossos passos por esse ano, que é um ano tão histórico, tão iniciático, tão pioneiro na nossa história enquanto humanidade. Não só nas nossas vidas individuais, mas sim e com muita força no nosso campo coletivo. Então, se você vem me acompanhando por aqui, segue costurando esse fio comigo, e caso você esteja chegando agora, depois eu te convido a assistir os vídeos anteriores para que de repente você consiga aí construir esse quebra-cabeça que a vida está te oferecendo desde o início desse ano. Muito bem, viajantes, esse início de ano está sendo essa viagem super intensa, né? E ao mesmo tempo com tantas peças chaves para que a gente possa decifrar o enigma das nossas vidas. E eu estou sentindo esse eclipse super forte, inclusive porque eu tenho ele no meu ascendente, então é assim, quase como se ele tivesse todos os dias aqui na minha casa me dando oi. Então, em primeiro lugar, eu sugiro que você, se você quiser aprofundar no que esse eclipse está trazendo para você, recorra ao seu mapa astral e busque no seu mapa a casa onde você tem o signo de Virgem, porque é nessa casa que você está sofrendo os impactos dessa lua cheia, desse evento, né? Lembrando aqui, para quem não sabe, eclipses são sim também eventos astronômicos, porque é o alinhamento de Sol, Lua e Terra, e por isso algum corpo celeste em algum momento ele é eclipsado. Quando a gente fala de um eclipse solar, é o Sol que é eclipsado, e quando a gente fala de um eclipse lunar, é a Lua que é eclipsada. Ele é um eclipse que a gente chama de lua de sangue, porque quando a Lua for ofuscada, né, quando ela tiver esse sombreamento, ela vai ficar meio avermelhada, e é por isso que ela é chamada lua de sangue. Os eclipses são eventos que acontecem muito perto de pontos calculados, que eles não são nenhum planeta, nenhum corpo celeste, nenhum asteroide, ele só é esse ponto calculado na eclíptica da Lua, que é chamado nó do norte e nó do sul. E quanto mais perto desses pontos, mais intenso é esse eclipse. E esse eclipse é um ponto em que a Lua vai estar muito próxima desse ponto calculado, então é um eclipse de muita potência, de muita força. E por que é que eu comecei com essa frase, né? Estou eu aqui nos meus dias de muita reflexão e percebendo tudo que vem acontecendo, e hoje em especial, que gravo esse vídeo aqui para vocês, que é o dia exatamente anterior ao eclipse, essa frase me atravessou. Ela é uma oração sufi e eu vou repetir aqui para nós, para a gente adentrar esse campo, que ela diz assim: dilacere meu coração para que se crie um novo espaço para amor infinito. Então, os sufis, eles acreditavam que essa era uma oração em que eles pediam para que Deus os magoasse.
Eu acho que isso é de um lugar tão profundo e tão sutil que a gente entenda, para que inclusive a gente não corra o risco de ir para uma interpretação que é uma interpretação de um viés mais dogmático, de um viés doutrinário, de um viés talvez ali do evangelismo, né, do catolicismo, onde quer colocar esse Deus numa figura punitiva ou que abençoa. E não é sobre isso. Meu convite hoje para você é que você se abra um pouco para sentir, em primeiro lugar, como essa frase te toca. Quando você escuta isso, que partes de você se acendem ou que partes de você são tocadas por isso, antes que sua mente tente tentar compreender, né? Ou antes que sua mente vá ali raciocinar logicamente. É um lugar onde a gente vai vir para esse lugar mais sutil, para o coração, para a emoção, para o lugar da não lógica, da não concretude, da não visibilidade, e é a partir disso que algo vai vir para a superfície. E é exatamente esse o eixo que vai ser ativado em nós, lembrando que estamos na temporada pisciana, então o Sol segue no signo de Peixes, estamos no primeiro Mercúrio retrógrado do ano, que eu falei no vídeo anterior, em Peixes, e no lado oposto a gente tem a Lua no signo de Virgem. Os eclipses de lua cheia, eles são exatamente o momento onde Sol e Lua estão nos opostos complementares. Sol no signo de Peixes, que é o oposto complementar da Lua no signo de Virgem. E a Lua, ela tá junto, com essa interação de nó do Sul. O nó do Sul, ele é sempre o lugar onde a gente precisa depurar algo. É o lugar onde a gente tem a energia drenada. É o lugar onde a gente vai precisar, às vezes, relembrar algo do passado, relembrar uma história que a gente vem perpetuando, e aí vai vir o convite para que seja feita uma faxina. Quando no polo oposto, que é o signo de Peixes, e é onde a gente está com o nó do norte, que é considerada a cabeça do dragão, e a gente também tem Mercúrio e a gente tem outros planetas também que estão no signo de Peixes, é o lugar onde a gente vai ter a fluidez. É o lugar onde a gente precisa se direcionar, onde a vida vai caminhar, o lugar que eu estou aprendendo e me apropriando um pouco mais dessas características. Eu quero trazer aqui para você uma reflexão e uma inspiração sobre as lágrimas, É da onde veio essa oração sufi, e eu achei de um lugar tão artístico e tão poético e tão inspirador que isso me fez querer trazer esse vídeo para você. As lágrimas, elas são as nossas águas salgadas, É a nossa água interna, é o lugar que toca a nossa emoção, é o lugar que eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de raiva, eu choro de surpresa, eu choro de amor, eu choro de angústia, eu choro de medo. As lágrimas, elas são as responsáveis pela vazão das nossas emoções. E é desse lugar que eu quero te convidar a pensar. Eu estou falando de um eixo que tem o elemento água e terra como oposto complementar. Eu estou falando de um eixo em que Peixes é tudo aquilo que eu não toco, é tudo aquilo que é invisível, é tudo aquilo que é não lógico, é tudo aquele lugar que eu solto o controle e eu confio numa guiança que eu não pego. É a fé, é a confiança no divino, são os nossos sonhos de alma. É o nosso lugar inspirador. E Virgem é todo lugar que materializa, que concretiza, que aterra, que planeja, que limpa, que organiza, que traz para o chão. Quando eu estou falando que a gente está nesse momento, quantas vezes aí na sua vida você já não passou por um cenário de perda, por um cenário de desilusão, por um cenário de dor, em que você congelou, em que você se congelou nessa cena, porque talvez ela era muito desafiadora, porque talvez ela ia dilacerar muito o seu coração. E numa tentativa de autodefesa e de não ter que lidar com aquilo que ia doer muito, você subiu uma barreira. Ou então você deixou essa terra ficar bem seca,
para que você não precisasse lidar com as tuas águas internas, com as tuas lágrimas, com a tua emoção. Esse é um eixo que eu sinto que ele traz muito essa dualidade para todos nós. A dualidade entre aquilo que eu preciso sentir em meio a um caos, em meio a uma não linearidade, não racionalidade, para que eu possa de alguma forma transcender, porque Peixes ele transcende. E Virgem, para o outro lado, ele vai buscar essa defesa, ele vai buscar o controle. Ele vai falar assim, não, mas eu não quero sentir essa dor, eu não quero ter que lidar com isso que eu não entendo, que eu não compreendo com a minha mente. Então eu vou subir um muro aqui e eu vou ficar somente na matéria, naquilo que eu vejo, na concretude do dia a dia, lidando com a vida do dia a dia, para que eu não tenha que mergulhar nesse oceano que eu não sei, que eu não vejo as margens, que eu não sei o que tem lá no fundo, porque lá no fundo é muito escuro. Mas esse processo é um processo que nos enrijece, que cristaliza, que te mantém afastado do seu potencial criativo e transformador mais sublime. Aqui é um momento em que a gente vai desvitalizando a alma e vai se tornando aquele ratinho de laboratório em que todos os dias você só está ali acordando, vivendo sua vida automática, indo trabalhar, preocupado com os teus boletos, preocupado com os problemas da vida do dia a dia, e você vai perdendo a vitalidade da alma. Você vai perdendo a inspiração por estar vivo. Você vai se desconectando com essa fé na tua espiritualidade, naquilo que há de mais puro e sublime. E nesse lugar a gente se endurece. E as lágrimas, elas são exatamente essas águas salgadas que têm o poder de transformar, que têm o poder de fazer a alquimia que derruba os teus muros autoprotetivos de defesa, para que você aceite a perda, ou melhor, para que você reconheça a perda. No momento que a gente chora, e aí você pode se lembrar, talvez você possa ser uma pessoa que chora muito, ou você é uma pessoa que nunca chora, mas em algum momento, com certeza, da tua jornada, dessa viagem, você chorou. Relembra desse momento. Quando a gente chora, é um momento que aqui é como se essa armadura vestida, ela finalmente cai ao chão. A gente solta a espada, a gente solta o escudo, os ombros, eles se amolecem e você reconhece. Nessa cena eu perdi. O que eu perdi? Às vezes você perdeu um relacionamento, às vezes você perdeu um emprego, às vezes você perdeu um ente querido, às vezes você perdeu um objeto, às vezes você perdeu um vício, às vezes você perdeu um comportamento, às vezes você perdeu uma casa, às vezes você perdeu o quê? Neste lugar de reconhecimento da perda, é o momento exato onde habita a transcendência. A transcendência para que você possa transformar aquela perda numa dádiva. Porque por trás de toda perda existe um ganho. Qual é a questão principal aqui? O tempo. Eu não quero lidar com a perda, eu não quero reconhecer que eu perdi, porque em algum lugar meu vai doer e eu tenho medo desse descontrole, eu tenho medo de sentir esse sentimento, por isso eu me enrijeço. E depois eu não dou o tempo necessário do reconhecimento, da aceitação dessa perda, para que eu encontre a dádiva que existe atrás dela. Porque a perda, ela é em si o ciclo natural, vida, morte e vida. O ciclo natural, e quando eu digo natural, é da natureza macro, é do funcionamento do universo. Ele é um ciclo da perda. O tempo inteiro algo está, vida, morte e vida, vida, morte e vida. É o fruto do pé amadurecido que cai, que vira semente e que pode renascer e que vai virar um fruto de novo e que vai amadurar e que pode cair e que vira adubo e que vira semente. Ou seja, o ciclo vida, morte, vida, ele é um ciclo de perdas e dádivas. E eu convido a você
se fizer sentido, né, se te tocar em algum lugar, que você pegue essa semana e que você vá olhar exatamente para esse passado e para esse lugar, em qual parte você está enrijecido, em que cena do seu passado você está congelado porque você não quis reconhecer ou lidar ou aceitar ou se render a alguma perda e que por isso você de repente desenvolveu um comportamento, um hábito, uma forma de estar na vida dura, de muita autocobrança, de muita autoexigência, de busca por um perfeccionismo ilusório ou de um constante nunca está bom, nunca está suficiente, e desse lugar de repente você se apequenou demais, você se diminui demais, ou então você se agiganta demais como formas de continuar sobrevivendo e caminhando pela vida. E qualquer que seja esse cenário, ele é um cenário que te afasta de si mesmo, porque ele te afasta da alma, e a alma é peixes. Ele te afasta dos seus sonhos estão em peixes. Ele te afasta da fé, ele te afasta da transcendência. E aí ele te deixa firme demais, ele te deixa aterrado demais num solo que é seco, que não tem capacidade de florir, que não tem capacidade de frutificar, que está ali rachado. Quando a gente entende essa oração sufi, esse pedido é um pedido assim: parta o meu coração para que eu possa me abrir para a transcendência. Não é parta meu coração para me deixar em pedacinhos e dilacerado, é me dilacere para que eu tenha a oportunidade de me abrir para uma nova perspectiva, para uma nova forma de ver a vida, para que eu possa transcender a partir da minha dilaceração. Quando nós, enquanto seres humanos, nos rendemos à lágrima, é o momento exato em que você se depara com a sua própria dor. E ao se deparar com a sua própria dor, você pode reconhecer, você pode tocar. E aí então você pode seguir para saná-la, para curá-la, para transcender daquele lugar. É o momento em que a gente percebe que de repente você viveu uma vida inteira fugindo desse ferimento, se protegendo para não ter que lidar com a dor desse ferimento. E quando você se dá conta disso, você percebe também o quanto você perdeu na vida por estar correndo desse ferimento. E é nesse momento que é possível, então, essa rendição para que você finalmente possa reconhecer esse ferimento e essa dor e então encontrar o amor a si próprio. Quantas vezes, né, e eu não sei isso, eu já passei na minha caminhada, não sei se você já passou na sua, imagino que sim, você entra em compaixão ou você sente a compaixão por alguém quando você vê as lágrimas vertendo do olho dessa pessoa. Porque nesse momento é um reconhecimento. Você olha e você reconhece, uau, essa pessoa está acessando o ferimento dela, que ela fugiu tanto talvez. E nesse lugar abre-se a oportunidade do amor se manifestar, da compaixão se manifestar. E esse é um eixo que a gente está tendo que lidar com isso. Então, para essa semana, busca, sabe? Tenha coragem. Descubra que não é tão difícil como parece. Eu acho que é mais difícil a gente ficar correndo uma vida inteira de ter que lidar com essas perdas e nessa batalha constante para fugir desse ferimento do que você ir lá e você colocar a mão e você deixar a lágrima transformar para que quando você respira, você... eu encontrei o alívio, eu encontrei a oportunidade agora de levantar minha cabeça e seguir diferente. O choro, para mim, né, principalmente, eu sempre percebo o alívio que vem do choro.
Na hora em si, parece que tá rasgando mesmo, né? O coração, assim, quando a gente chora um choro de muita dor, de um ferimento ali muito dolorido, naquele momento você tá afogado, né? Às vezes a gente não faz até assim. Quando eu choro, eu faço que parece que eu tô me afogando e eu sinto que é exatamente isso, né? Simbolicamente, é como se eu estivesse num oceano me afogando, mas quando aquilo extravasa, abre-se um espaço que eu falo, meu Deus, olha, eu não tinha visto por essa perspectiva, eu não tinha percebido esse ganho que existiu aqui quando eu me debrucei sobre isso, quando eu me rendi a isso. Essa semana vamos ser convidados a fazer essa faxina, porque Virgem, ele limpa. Sabe, uma vez eu escutei de uma professora minha de astrologia, que ela estava morando num outro país, se não me engano, acho que ela estava na Itália. E aí ela falou assim, olha, impressionante como o povo daqui não gosta de água. Todo mundo só passa um paninho no chão. A gente brasileiro gosta, né? Vai limpar o banheiro, taca água no banheiro. Vai limpar um jardim, tem que tacar água. Vai lavar a cozinha, tem que tacar água. E eu fiquei pensando sobre isso e falei, nossa, que interessante, né? A água. O Wilson Gonzaga já dizia isso, né? A água limpa, lava, leva, louva. A água limpa, lava, leva, louva. É bonito o processo da água. Pega esse Virgem, esse eclipse que transborda, que é uma lua cheia, ela transborda. A maré tá alta na lua cheia. A gente tá exaltado na semana da lua cheia, tá todo mundo com as emoções na flor da pele. Por quê? É a lua no máximo da sua luz, transbordando essa iluminação. A noite fica clara, tudo transborda. Então pega esse Virgem, transborda esse lugar que estava rachado, seco, com falta de água dentro de você e vai jogar água. Vai limpar, vai lavar, deixa levar para depois louvar. O que é na sua vida? Em que palco esse eclipse está acontecendo, essa cena está acontecendo, pedindo que você se solte de algo. O que é que precisa ser levado com a água? O que precisa ser limpado, esfregar, passar ali a bucha com sabão, limpar aquele lodo, aquela sujeira, aquela crosta preta que ficou ali? É uma relação? É o campo profissional? É tua saúde? É o cuidado com teu corpo? São pensamentos, padrões de pensamentos destrutivos? São preocupações? É uma casa? É um país? É você com a sua autoestima e identidade? É a sua relação com as finanças? É você com a sua espiritualidade? É você num campo social? É você com um círculo de amigos? É você com os seus sonhos? É você com o seu dia a dia? Que lugar é esse? Existe um lugar para cada um de nós muito claro que a vida pede. Limpa. Faz faxina. Arruma. Para que então você possa se direcionar para essa conexão com esse sutil, com esse não lógico. Em tempos de eclipse, e eu venho repetindo isso incansavelmente muitas vezes, tudo que acontece é alinhamento de caminho. Qualquer coisa que você esteja passando, e aí sim, eu vou colocar aqui o mês de fevereiro e o mês de março, porque fevereiro tivemos o eclipse em Aquário e agora no mês de março a gente tem o eclipse em Virgem e depois lá no dia 20 a gente tem fim de Mercúrio retrógrado e início do ano novo astrológico com Sol em Áries. Então, de verdade, não tem como eu te dar ali 3 dias. Eu tô falando fevereiro, eu tô falando março. Quais são os eventos que estão acontecendo na sua vida nesses meses? Que talvez você não esperava, que vieram assim do Neida, né? Que nunca tem, mas assim, que vieram numa explosão, que aconteceram perto de você sem que você pudesse controlar. Olha para eles. Eles são alinhamentos de caminho. Eles estão te colocando de volta
na sua trilha, na trilha do seu trem, que você estava ali meio desviado. Quantas vezes você que me acompanha aqui já não me viu falando, a gente fica ali segurando a corda, tá vendo que a corda tá sangrando e a gente não solta. Você tá em cima do muro, sabendo que você tem que tomar uma decisão e você não toma. Você fica ali agarrado numa relação, num trabalho, num pensamento destrutivo, numa crença. Você sabe que aquilo tá ruim, você não solta. E aí vem esses períodos. Porque, sabe, mais do que nunca, os eclipses, os eventos astrológicos, né, que eu sempre trago aqui para vocês, eles não são só sobre a gente aprender sobre os céus. Ou sobre a gente entender um movimento astrológico. Eles são sobre a gente entender a nós mesmos. A astrologia segue uma das leis herméticas, que é assim como em cima, embaixo, assim como dentro, fora. É um espelhamento. Enquanto eu tô lá compreendendo, tentando compreender o que é um eclipse, a linha, um eclipse é ali o alinhamento Sol, Lua e Terra. Sabe o que você está entendendo? Que existe um alinhamento entre o seu passado, presente e futuro. Oh, meu Deus! Quando eu estou compreendendo que é uma lua cheia no céu, eu estou compreendendo que em algum momento o meu interno transborda. Quando eu estou vendo algo fora, é uma forma de eu reconhecer algo dentro. O macro está no micro, assim como o micro está no macro. Não se permita perder essa oportunidade. Se você tiver que chorar, chora. Confia. Confia na lágrima salgada que cura. Aceita a tua perda. Passa pelo momento de olhar para a perda e reconhecer. Eu tinha nas mãos e agora eu não tenho mais. Eu reconheço que eu perdi. Nessa cena eu perdi. E aí você primeiro se entende na sua perda, se percebe na sua perda, sente sua perda. Para que depois você possa caminhar para a transcendência. Porque aí os próximos passos vão sim ser os passos do ganho. Eu posso te dizer isso por experiência. Eu conversando, né, esses últimos tempos aí, que alguns de vocês sabem muito da passagem da minha mãe, eu fui perceber como tem uma coisa cultural e social de parecer que o luto ele é um processo de muito sofrimento, né? Então as pessoas sempre às vezes conversam comigo e é como se elas estão buscando que eu esteja sofrendo, que eu esteja mal, e elas ficam nessa coisa assim, não, mas se permita chorar, não, mas viva o seu luto. E aí eu venho refletindo sobre esse lugar, porque eu tenho uma forma de ver a vida e de me comportar na minha experiência muito particular, muito peculiar, né? Muito aquariana. E aí eu me dei conta disso. Olha, o luto, ele não necessariamente é um sofrimento. Ele é uma perda. E se é uma perda, tem dor. Mas não necessariamente com um sofrimento. Com um sofrimento que se atola. Com um sofrimento que se enrijece. Não. Quando eu posso reconhecer, tinha a minha mãe. E agora não tenho mais. Nessa cena minha mãe estava. Agora minha mãe não está mais. Ah, perdi a mãe. Tem a lágrima que escorre pelo reconhecimento da perda. E depois começa-se o processo da transcendência. Oh, meu Deus, olha a dádiva que eu estou encontrando agora aqui. Olha isso que eu estou vendo e que eu nunca consegui ver quando minha mãe estava viva. Olha isso daqui que minha mãe está me deixando. Olha essa mensagem que eu estou podendo receber por meio da perda da mãe. Eu não vou cansar de dizer aqui para você que a morte é maestra. A perda é maestra. Quando eu aceito que esse é o ciclo natural e que em toda a nossa biografia, na minha biografia, na sua biografia, você milhões de vezes vai passar pelas perdas. E se você conseguir passar pelas perdas de uma forma presente,
consciente em todas, você vai perceber a dádiva que você encontrou logo na esquina seguinte. Eu deixo aqui para você como uma inspiração que essa semana de lua cheia, de transbordamento, de revelação, pausa um instantinho. Alguns dias, um único dia, se você puder, volta para o teu passado, revisa as tuas perdas, perceba qual delas você não reconheceu, qual delas você não se apropriou, você não tocou, volta e deixa a lágrima verter nessa perda. Sabe que às vezes pode parecer besteira, mas é você lembrar que você perdeu um colarzinho que você tinha ganhado da sua avó, que era muito importante para você. E aí, como todo mundo ficava falando na sua orelha, mas é só um colarzinho, a sua avó está na sua memória. Você enrijeceu, mas se você voltar lá, você vai perceber o quanto de lágrima queria verter porque você perdeu o colarzinho da sua avó. Esse é o chamado desse eclipse para essa semana. Isso é essa semana. Essa semana e as duas próximas, elas são o fechamento de 2025 e o nosso encaminhar-se para 2026. Limpa, faz a faxina, onde quer que ela se manifeste. Talvez para você vai ser realmente uma faxina concreta na casa, no que está quebrado. Sabe, a gente tem mania de ficar acumulando quinquilharia, acumula papel, acumula coisa quebrada. Ah, não, eu vou passar um super bonder aqui amanhã. E quando você vê, foi 5 anos e a coisa quebrada continua na sua casa. Tem uma premissa cabalística que diz nada quebrado, nada desorganizado, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada desorganizado, nada fora do lugar. Quando você faz isso, é como se você se alinhasse com a energia para a vida fluir. E quando eu tenho as coisas desorganizadas, quebradas, fora do lugar, eu estou num completo caos. Nada me encontra. As bênçãos não me encontram, porque eu estou perdida. Traz isso, esse mantra para essa sua semana. Lava, limpa, leva, louva. Nada quebrado, nada desorganizado, nada fora do lugar. Lava, limpa, leva, louva. Nada quebrado, nada desorganizado, nada fora do lugar. Essa é a energia virginiana. Esse é o momento da gente revelar um passado que não foi vivido, que foi enrijecido, que foi cristalizado. Mergulhar nessa dor, deixar o coração dilacerar, deixar a lágrima verter, para que o amor infinito tenha espaço para se manifestar e que você comece a se direcionar para a transcendência daquilo que você perdeu. Cuida, olha para o teu corpo, o que eu preciso aqui? Olha para as tuas relações, olha para todos os palcos da sua vida e perceba aonde você precisa mergulhar, aonde você precisa se render a essas águas. E confia. Tudo que eu posso dizer para você esses próximos dias. Confia no que você não enxerga, confia no que você não toca, confia no que a tua cabeça não consegue compreender, confia no que a matéria não explica. Porque não é tempo de matemática. Não é tempo de acreditar, porque você está vendo. É tempo de você finalmente se render e confiar que se você faz parte da existência, se você é uma poeira cósmica que faz parte do todo, se você é um fractal da infinitude, seja lá no que você acredita, tudo está conectado o tempo inteiro. Você nunca está sozinho na sua caminhada. Tem uma pombagira que ela diz assim: minha filha, se você não me viu, foi porque teus olhos tampou. Se não me ouviu, foi porque teus ouvidos tampou. Mas eu sempre tive ali, do seu lado, esperando você querer me dar a mão para eu te ajudar a levantar. Essa é a viagem pela Terra.
qualquer que seja a tua divindade, o teu mestre, a tua fé, a tua guiança, lembra? Se você acha que você não está vendo, é porque está tampando teus próprios olhos. Se acha que não está escutando, é porque está tapando seus próprios ouvidos. Queira se abrir para que a magia se manifeste. Queira se abrir para que o universo possa se alinhar e te trazer aquilo que é seu. Mas para isso, faça a tua lição de casa. Faça a tua faxina. Pega teu escovão, teu balde de água e vai limpar. Não deixa para amanhã. Não me dá desculpa que você está atarefado demais, que você tem muito trabalho, que você não está nem tendo tempo para comer. Porque se você falar isso, ainda é pior, porque virgem é o ritmo saudável. É o cuidado com o corpo físico, mental e espiritual. E se você me der essa desculpa, saiba de uma coisa. Na minha vida ela não faz diferença nenhuma, mas na tua. Esteja preparado para as consequências dessa escolha, dessa desculpa do não tenho tempo para nada, do não consigo nem comer direito, Aline, não consigo nem fazer minha atividade física. Se responsabilize por essa desculpa. Porque as escolhas estão sempre nas nossas mãos. Nem sempre elas são fáceis. Porque muitas vezes algumas escolhas, elas nos pedem grandes responsabilidades. E às vezes a gente não quer, né? Ah, mas será que eu tô a fim de assumir essa responsabilidade? Ah, fica nessa zoninha de conforto aqui mesmo. Tá ruim, mas tá bom, né? Em tempos de eclipses não dá. O cerco fecha, a vida aperta e nos pede. Você vai assumir o palco da tua vida ou não? Você vai assumir o trono da tua história ou não? Você vai escrever o seu livro com as suas próprias mãos ou não? Eu quero encerrar essa inspiração aqui com você lendo um trechinho. Quando o pescador deixa que seu coração se parta, ele não quer que se parta em pedaços, mas que se parta para se abrir. O que ele quer não é o amor da mãe, não é o amor pela fortuna, nem o amor pelo poder, pela fama ou pela sexualidade. É um amor que lhe acontece. É um amor que ele sempre trouxe dentro de si, mas que nunca reconheceu antes. Do meu coração, eu desejo que você possa se partir nesses próximos dias, para que o amor possa se manifestar dentro de si. Que a sua travessia, por mais desafiadora que ela seja, você confie que a luz sempre se manifesta na escuridão e que essa é a lei da vida. Aqui eu sigo como acompanhante, para que quando você estiver pronto, se precisar, eu te ajudo a atravessar a ponte.